Olá, eu sou a Muriel Porfírio e este é o Item Mais da CNN. Apesar da crise econômica, o desemprego no Brasil mantém uma trajetória de queda. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgado na última semana pelo IBGE, apontam que o número de pessoas procurando por trabalho no país atingiu o menor patamar desde 2015, ficando em 9,8%. O mercado esperava que a taxa ficasse em 10,24% neste período. Em relação ao trimestre anterior, de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022, porque a gente está falando do trimestre que encerra em maio, a taxa caiu 1,4 ponto percentual. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, a queda foi de 4,9%. Os números reforçam o que já apontava um levantamento divulgado dias antes pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, sobre a trajetória do desemprego que vem caindo desde o fim do ano passado, mas com algumas particularidades. Houve contratações por diferentes setores da economia, segundo a pesquisa, principalmente entre os segmentos de alimentação, que inclui bares e restaurantes, e também o segmento de hospedagem, que inclui também hotéis e também pousadas. A pesquisa revelou ainda que entre essas novas contratações, a maior parte foi para trabalhos informais e os mais beneficiados foram os mais jovens que vivem nas regiões centro-oeste e também sudeste do país. Apesar dessa redução na taxa de desempregados, o Brasil ainda tem cerca de 11 milhões de brasileiros que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Segundo o IBGE, houve um aumento de 12% nas contratações com carteira assinada em 12 meses. Mas a taxa de informalidade também cresceu e agora responde pelo emprego de 40% da população. Outra ressalva é que o rendimento do trabalhador brasileiro caiu mais de 7% entre maio de 2021 e maio deste ano, ficando em R$ 2.613. Neste bloco, vamos falar sobre o mercado de trabalho e as perspectivas para o futuro do emprego no país. Para isso, a gente convidou o economista Bruno Imaizumi, da LCA Consultores. Imaizumi, é um prazer conversar com você. Obrigada por conversar com a gente por aqui. Muito obrigado pela oportunidade e espero que essa entrevista seja proveitosa aí para o ouvinte do CNN. Sem dúvida será. Vamos começar entendendo por que da surpresa com relação a essa taxa de desemprego. Ninguém esperava que ela tivesse essa queda, né? São dois fatores que explicam essa queda expressiva na taxa de desemprego, tá? O primeiro vem mesmo de uma forte recuperação das pessoas se empregando, se ocupando. E essa recuperação do emprego ela começou um pouco antes do fim do primeiro semestre do ano passado, né? Quando a vacinação contra a Covid-19 começou a trazer mais segurança para as pessoas voltarem ao mercado de trabalho. E um segundo ponto é que ainda tem muita gente que ainda não voltou a se ocupar ou a procurar emprego, né, depois de algumas ondas fortes provocadas pela Covid. Quando a gente analisa os microdados da pesquisa do IBGE, a gente consegue ver que a maioria das pessoas que não retornaram ao mercado de trabalho são idosos e mulheres. Os idosos, as explicações por trás desse não retorno são possíveis aposentadorias precoces, um medo ainda de se contaminar, porque a doença é mais letal para os mais velhos, e sequelas de longo prazo, né, que ocorrem após uma infecção dos mais idosos que têm um sistema imunológico mais fraco. E as mulheres, ainda a gente vive em uma sociedade em que elas são encarregadas de cuidar de afazeres domésticos, de crianças, e com o retorno das aulas presenciais e uma renda da população bem baixa, hoje ainda há uma falta de vagas em creches e em escolas no ensino público. Isso faz com que elas ainda não consigam retornar completamente ao mercado de trabalho. Muito se falava sobre retrocessos, né? Principalmente com relação ao que foi conquistado até então, com relação às mulheres, aos mais pobres, é o que a gente tem acompanhado nesse período mesmo pós-pandemia. Aproveito para te perguntar que balanço que é possível fazer desse cenário atual do mercado de trabalho, com mais aí de 10 milhões de desempregados, por um lado, mas também um recorde no número de pessoas ocupadas por outro, né? Se a gente for pensar, 10 milhões de desempregados ainda é um número muito alto. A gente tem que lembrar que antes da pandemia, o mercado de trabalho brasileiro já se encontrava em uma posição de fragilidade. A recuperação ali da crise de 2015, 2016 era lenta
e a gente começava a observar muitos movimentos de precarização no mercado de trabalho, ou seja, muitas pessoas entrando na informalidade, trabalhando como conta própria, trabalhando como pessoa jurídica, né, sem carteira assinada, né? Toda crise deixa marcas negativas no mercado de trabalho, e uma crise sobreposta a outra, que é o caso da crise provocada pela Covid-19, deixa mais ainda. Estou querendo dizer que essa recuperação do emprego ela é importantíssima, né? É importante ver pessoas empregadas, porém a renda do trabalho ela se encontra hoje em patamares mínimos, né? Ela não acompanhou essa recuperação da ocupação. Hoje as pessoas elas compram muito menos coisas do que conseguiam antes, né? E óbvio que a inflação elevada tem um papel muito importante sobre isso, né? Porque ela vai corroendo mês a mês a renda do trabalhador. Agora a gente estava acompanhando, pelo menos nos últimos anos, um aumento na quantidade de trabalhadores informais. Essa pesquisa do IBGE mais recente fala também num aumento de trabalhadores formais. Qual que é o perfil dessas vagas? O que isso diz sobre a economia do Brasil? Qual que é a diferença entre uma e outra? E por que até então, nos últimos anos, principalmente em período de pandemia, o que a gente percebia foi um aumento dos trabalhadores informais? Para explicar esses movimentos mais de curto prazo, né, a atividade econômica no Brasil ela tem surpreendido nesse começo de ano. Ela tem se mostrado um pouco mais resiliente a um cenário de inflação e juros elevados. E, ao mesmo tempo, o governo federal, né, a fim de aumentar a popularidade do presidente Bolsonaro por uma possível reeleição, tem adotado uma série de medidas que estão estimulando a atividade no curto prazo e reduzindo a pressão nos preços. Isso, consequentemente, afeta positivamente o mercado de trabalho no curto prazo, né, mas tende a resultar em problemas fiscais, né, para o ano seguinte, e isso vai afetar a economia mais para frente. O problema é que o Brasil ele tem alguns problemas estruturais no mercado de trabalho, né, como esse número recorde de pessoas trabalhando em empregos informais. A gente tem uma dificuldade em inserir o jovem no mercado de trabalho. Isso é bastante explicado por outros problemas estruturais que a gente tem em outros setores do país, né? Falando na qualidade da educação que o país oferece. Por exemplo, quando um jovem ele sai de um ensino médio, sai de um ensino técnico ou de um ensino superior, ele não sai com as habilidades requeridas hoje pelas empresas, que as empresas hoje demandam cada vez mais por trabalhadores de altíssima qualificação, uma mão de obra mais qualificada. Essa é a dificuldade principal, né, do Brasil. Então a gente tem problemas estruturais que acabam de alguma forma afetando o mercado de trabalho, né? As pessoas se inserindo na informalidade como se fosse uma última opção de necessidade de recomposição de renda, né? E principalmente em um período que o nível de preços aumentou muito, né, em itens básicos de sobrevivência na população, como alimentação, energia elétrica e combustíveis. E Maizumi, ainda sobre essa taxa de desemprego, a gente está acompanhando que realmente está muito forte a recuperação, ela veio forte, não era esperada, como você há pouco falou, mas ela não conta toda a história se você vê só o número isolado, né? Se a gente for pensar, também existe uma queda de rendimento junto com essa recuperação. O que está acontecendo é que a inflação ela vem corroendo a renda, né? O aumento de preços, né? As coisas estão ficando cada vez mais caras, esses itens básicos de sobrevivência das pessoas, que hoje a inflação está bastante espalhada em quase todos os itens, então tudo ficou mais caro. E não somente isso, durante a crise, foi um momento de elevada incerteza, as pessoas aceitaram empregos de menor remuneração que elas tinham antes da pandemia para poder pagar suas contas, né, de curto prazo. Isso, de alguma forma, acaba afetando aí o poder de compra das pessoas, seja via aumento de preço, seja também por menos remuneração. A gente está perdendo poder de compra aí pelos dois lados, e isso sim é grave, né? Quando a gente fala do mercado de trabalho, é óbvio que é importante as pessoas voltarem a se ocupar, mas infelizmente aí a questão da renda, essa recuperação da renda vai ser bem lenta, né? Ela contínua, porém bastante lenta aí para os próximos meses do ano e de 2023. E a gente pode identificar quais seriam os caminhos para a gente combater essa renda muito baixa, mesmo com uma taxa de desemprego que diminuiu? O mercado de trabalho, agora nesses próximos meses, ele tende a se beneficiar ainda desses estímulos governamentais, aí de algumas pessoas ainda que têm uma demanda reprimida, causada pela pandemia, né, de consumir alguns tipos de serviços, mas isso não soluciona os problemas que o Brasil tem de longo prazo, que são estruturais. Então a gente ainda tem uma dificuldade de inserir o jovem no mercado de trabalho, de inserir mulheres, né, a gente tem um preconceito ainda de admitir idosos, né, no mercado de trabalho, e a gente tem que lembrar que quem hoje emprega formalmente, 70% das vagas preenchidas vêm de empresas micro, pequenas e médias empresas. E essas empresas sofrem bastante, né? Elas têm uma dificuldade grande de se manter hoje aqui no Brasil. Se a gente pensar que são 70% das vagas vêm dessas empresas, a gente deveria pensar em políticas públicas que consigam beneficiar, estimular, né, o crescimento dessas empresas. A gente tem que pensar em políticas públicas para
inserir essas pessoas que têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho. E aí sim a gente mudaria de alguma forma esse cenário, essa fotografia que a gente tem do mercado de trabalho hoje, que é bem ruim. É um mercado de trabalho que sofreu bastante precarização ao longo desses últimos anos, provocado por essas duas crises. Aproveito para te perguntar o que a gente pode projetar sobre essa situação do mercado de trabalho para os próximos meses, para quem procura emprego, para quem não está nessa lista de quem conseguiu sair do desemprego, o que a gente pode esperar, por exemplo, para os próximos meses, no curto, médio e te diria até a longo prazo? O que você consegue responder para a gente? No curto prazo, a gente vai ter aí um crescimento aí de pessoas se ocupando, né? Seja na formalidade, seja na informalidade. A gente tem um espaço aí de recuperação em alguns setores, né, como alojamento e alimentação, que foram muito prejudicados pela pandemia, né? Eles não recuperaram todas as vagas perdidas ainda. O governo ainda quer ampliar mais essas medidas de curto prazo aí via PEC dos combustíveis, e se ela for aprovada, ela vai dar um fôlego extra na atividade econômica e subsequentemente no mercado de trabalho no curto prazo. O problema é mais uma questão aí mais para o fim do ano, mais para 2023. Esse aumento de juros ele tende a esfriar o consumo das famílias, né, e consequentemente a geração de vagas. Essas medidas hoje que são positivas, elas tendem a se tornar uma bomba fiscal em 2023, né? A gente está vendo muita gente no mercado reduzindo a inflação para este ano, porém aumentando para o ano que vem, e o contrário para o PIB, né? Ou seja, estão aumentando as expectativas do PIB para 2022, porém para o ano que vem uma atividade mais fraca. E longo prazo, realmente, né? O mercado de trabalho brasileiro, a gente tem que lembrar, tem tendências, né, mundiais, como cada vez mais o mundo é menos dependente de mão de obra humana, mais dependente de tecnologia. Isso, de alguma forma, vai afetar o mercado de trabalho brasileiro no longo prazo. Perfeito. A gente conversou com o economista Bruno Maizumi, da LCA Consultores. Maizumi, obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço e até mais. A pandemia e a piora no cenário econômico afetaram o emprego e a renda, e as consequências preocupam. A pobreza cresceu no Brasil e atingiu níveis recordes nos últimos 2 anos. De acordo com os dados do Mapa da Nova Pobreza, divulgados pelo FGV Social, o braço de estudos socioeconômicos da Fundação Getúlio Vargas, quase 30% dos brasileiros tinham uma renda inferior a R$ 500 mensais no ano passado. Esse foi o pior resultado medido desde o começo da série histórica, isso em 2012. Só entre 2019 e 2021, quase 10 milhões de pessoas passaram a viver na linha da pobreza. Isso fez com que o país alcançasse a triste marca de aproximadamente 63 milhões de pessoas vivendo nessa condição. É o maior patamar desde 2012, início da série histórica. De cada 100 brasileiros, cerca de 30 estão na linha da pobreza. O levantamento também mostrou que os estados mais pobres do Brasil estão nas regiões norte e nordeste do país. Só para se ter uma ideia, no Maranhão, mais da metade da população tem renda per capita inferior a R$ 500 por mês. Nesse segundo bloco, a gente vai entender um pouco melhor as razões por trás dos números e discutir, claro, o problema da pobreza aqui no Brasil com o economista Marcelo Neri, diretor do FGV Social. Neri, obrigada por conversar com a gente. É um prazer ter você aqui. Prazer, Muriel. Vamos começar entendendo os principais pontos desse estudo e como ele foi feito. Explica pra gente até que ponto é possível também dimensionar o agravamento da situação aqui no Brasil. A pesquisa analisa as séries de pobreza de 2012 a 2021, usando várias linhas de pobreza, e um resultado geral importante é que em 2021, o último ano da série, a pobreza é a mais alta de toda a série, e isso é válido para qualquer linha de pobreza que se use, uma linha mais alta, uma linha mais baixa. No estudo, a gente usa uma linha de R$ 497 mensais por brasileiro, pouco menos do que meio salário mínimo. E aí, segundo o estudo, são 62,9 milhões de pessoas nessa situação de pobreza. Pobreza inclui não só as despesas de alimentação, mas de transporte, moradia, a cesta de bens e serviços da pessoa, necessidade básica de adquirir essa cesta de bens e serviços. Então, 62 milhões de pessoas estão nessa situação, com renda insuficiente para comprar essa cesta, e a pobreza aumentou em 9,6 milhões entre 2019 e 2021, que é o período de pandemia, quase 10 milhões de pessoas, que seria a população de Portugal, e o estudo permite também olhar para detalhes regionais.
Então, por exemplo, o estado onde a pobreza aumentou mais nesse período foi Pernambuco, aumentou 8,1 pontos percentuais. Na média brasileira, esse 9,6 milhões corresponde a 4,5 pontos percentuais. Então, Pernambuco aumentou bem mais do que a média. E onde cresceu menos, na verdade diminuiu até um pouquinho menos de um ponto percentual, foi Tocantins, com 0,95 pontos percentuais de queda, e seguido do Piauí, com virtual estabilidade, depois o Pará. Então esses são, vamos dizer, o filme das mudanças de pobreza entre os estados. A gente também analisa a fotografia da pobreza e a maior nível de pobreza encontrado no Maranhão, já durante toda a década, o menor em Santa Catarina, também durante todo o período. E a pesquisa permite entrar em estratos espaciais mais finos do que o estado. Então, por exemplo, o lugar, são 146 estratos no Brasil inteiro, o lugar com maior taxa de pobreza é o litoral e a Baixada Maranhense, com 72% da população com renda abaixo de R$500, e a menor taxa de pobreza é observada no município de Florianópolis, cerca de 5,7% da população estão abaixo da linha de pobreza. O estudo oferece esse mapa, como o nome diz, ele permite às pessoas acessarem, sobrevoarem o Brasil nessas pequenas regiões, as unidades da federação, ordenar pela pobreza inicial, pela mudança, enfim, é algo para orientar as políticas públicas e as próprias ações da sociedade civil. Agora, Nery, apesar dessa queda recente aí no desemprego que surpreendeu muita gente, o Brasil ainda registra uma redução da renda dos brasileiros que continua em patamares muito baixos. Basicamente, a gente tem uma inflação que cada vez mais sobe, continua elevada desde setembro de 2021, desde o ano passado, mas, apesar disso, a renda dos brasileiros não acompanha esse crescimento da inflação. O que isso indica e quais são as consequências para a nossa economia? E, claro, né, eu preciso perguntar, qual a consequência para a nossa população uma renda tão baixa? Eu acho que é importante separar duas rendas do trabalho. Tem a renda individual do trabalho de quem está ocupado, ela se encontra, segundo os dados que saíram ontem, 7% abaixo do que era há 12 meses, então tem uma queda. Ao mesmo tempo, o desemprego venceu a barreira dos 2 dígitos, está em 9,8%. Pela primeira vez desde 2016, é uma excelente notícia. O emprego formal tem crescido nos últimos meses, que é uma excelente notícia. Mas, então, se quiser, você tem mais notícias que a queda da renda dos brasileiros que estão ocupados, e você tem as boas notícias, que é o aumento de postos de trabalho formais e a queda do desemprego. Agora, quando a gente computa o resumo da ópera, algo que leva em conta o desemprego, a ocupação, o rendimento das pessoas formais e informais, conta próprias, trabalhadores sem carteira, por exemplo. Basicamente, a renda domiciliar per capita do trabalho, que sintetiza todas essas interações, ela está, nos 2 últimos trimestres, no nível mais baixo da série, começar em 2012. Então, apesar das excelentes notícias de volta de ocupação e de queda do desemprego, as más notícias, pelo menos em termos da média de renda, elas dominam por conta da inflação alta que tem corrido salários, do desemprego que ainda está alto, apesar de mais baixo, que também diminui o poder de barganha dos trabalhadores. Então, o resumo é a renda do trabalho domiciliar per capita, que dá essa síntese desses vários indicadores do mercado de trabalho, ela está num nível abaixo do que teve nos 10 últimos anos, um pouco abaixo, não é muito abaixo do que estava em 2012, no começo da série, está 0,8%. Então, essa é a notícia preocupante. Agora, tem uma notícia boa, que é pouco olhada, que é o fato que a desigualdade de renda do trabalho, dessa mesma renda, ela vem caindo nos últimos anos. Então, um pouco a nossa interpretação é que esse aumento da ocupação, a queda do desemprego, etc., ela não tem sido suficiente para aumentar a média domiciliar per capita da renda do trabalho, esse resumo da ópera, mas tem diminuído a desigualdade do trabalho entre brasileiros. Quer dizer, é melhor, talvez, em termos de desigualdade, você ter mais gente ocupada do que ter poucos ocupados com mais renda. Então, esse é um pouco o resumo. A gente está, na verdade, tanto em termos de média e de desigualdade de renda domiciliar per capita do trabalho, num nível um pouco pior
do que estávamos há 10 anos atrás. Então, estamos numa década perdida. Agora, a média vem caindo, continua caindo, apesar da recuperação da ocupação. Já a desigualdade tem reagido favoravelmente com uma queda. Nery, você já falou um pouquinho sobre esse assunto, já começou a trazer um contexto sobre essa história, mas a partir da trajetória dos números da pobreza no Brasil, é possível identificar possíveis caminhos aí para combater esse problema? E qual que é a importância de programas de distribuição de renda para reverter esse quadro também? E quais seriam outras ações, outras opções para contribuir com a redução da pobreza em um Brasil que ainda sofre com as consequências da pandemia do coronavírus? Quer dizer, a curto prazo, esses programas de transferência de renda são importantes, desde o Bolsa Escola, Bolsa Família, chegando agora ao Auxílio Brasil, passando pelo auxílio emergencial. O que os dados mostram é que quando esses programas crescem, a pobreza cai. Quando esses programas são diminuídos ou retirados, como foram diminuídos na grande recessão brasileira, ela acirrou a desigualdade, aumentou a extrema pobreza. Depois, no auxílio emergencial, quando foi implementado de maneira mais generosa, a pobreza foi ao menor nível da série. Depois, quando ele foi retirado, 6 meses depois, ela foi multiplicada por 3. Então, a curto prazo, esses programas são importantes. Agora, é importante que esses programas sejam bem ajustados. Assim, no sentido de dar mais para quem tem menos dinheiro, dar mais para famílias maiores, transferir mais recursos para famílias maiores, que é uma lição que a gente, de livro-texto de política social, que a gente não tem seguido. Agora, a longo prazo, é muito importante o investimento em educação, recuperar o atraso que a pandemia gerou, principalmente nas crianças mais pobres, nas crianças mais novas, e para que elas possam terem autonomia no futuro, e é preciso de ações de inclusão produtiva dos jovens. A boa notícia é que a ocupação está começando a voltar, o desemprego começando a cair, mas a gente precisa, além dessas políticas de transferência de renda e de um cenário macroeconômico equilibrado, a gente precisa ter ações de geração de renda mais fortes. Nós conversamos com o Marcelo Nery, economista e diretor do FGV Social. Nery, obrigada por conversar com a gente, viu? Obrigado. Queria fazer um convite ao ouvinte para acessar as nossas pesquisas recentes, para tentar explorar na sua área, seja seu estado, ou no extrato geográfico onde você mora, seus municípios, etc., um pouco a situação social lá. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Com a apresentação de Muriel Porfírio, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. O roteiro e a pesquisa são do Lucas Scherer. A pauta e a produção do Danilo Santana. Edição e sonorização é com o Nathan Kleiman. A coordenação geral da Paula Weinberg e do Felipe Gomes. A coordenação de produto da Verônica Schneider e a coordenação editorial do Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. É só acessar cnnbrasil.com.br/podcasts. Até mais!